gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E eu já tô aqui, ó, terminando meu expediente, tô aqui no meu trabalho. Tô finalizando aqui de limpar as coisas que tem por aqui, pra depois ir pra casa, que hoje ainda tem bastante coisa pra fazer. Como você sabe, a gente acabou de se mudar pra uma casa nova, então tem algumas coisas ainda pra arrumar. Mas o principal é, como a gente acabou de se registrar na prefeitura aqui em Amsterdã, a gente precisa fazer o seguro-saúde. Então essa vai ser a missão de hoje e eu vou mostrar pra vocês por onde eu tô analisando quais os seguros-saúde que tem aqui. Porque como você sabe, a gente já morou aqui em Amsterdã, mas faz mais ou menos uns 2 anos em que a gente saiu daqui e que a gente cancelou nosso seguro-saúde. O seguro que a gente tinha aqui antes de sair era o Zilveren Cruz. Não sei se é assim que fala, mas enfim, vocês vão compreender. E na verdade, sendo bem sincera, a gente não precisou usar, então eu não sei se ele é bom ou se não, mas ele não era nem o mais barato e nem o mais caro, ele era um intermediário e parecia ser ok. Então a gente pegou ele, a gente ficou 2 anos praticamente aqui na Holanda e a gente acabou não usando. Dessa vez a gente quer ver se vale a pena continuar com ele, no caso recontratar, ou se a gente vai pegar outra empresa. Mas antes de tudo isso, eu vou terminar aqui as minhas coisas. Eu vou passar lá na cozinha pra entregar algumas coisas que eu preciso. E depois eu vou passar no mercado, que eu vou pegar algumas coisas pra janta que estão faltando em casa. E aí sim eu vou pra casa, eu vou sentar na frente do computador e vou mostrar pra vocês por onde eu tô pesquisando e o que eu tô fazendo. Mas primeiramente, deixa eu terminar de fazer minhas coisas e aí eu volto a conversar com vocês. Tudo resolvido no trabalho, tudo pronto. Ainda ganhei mais umas chips extras que estavam faltando pra eu receber. Tô indo agora no mercado pegar as coisas que eu falei. Eu vou pegar feijão. A gente vai fazer um arrozinho, feijão e carne moída hoje de janta. Bem brasileiro, né? Pra dar sustância no corpo. E aí vou pegar também um bacon pra botar no feijão. Eu acho que era isso que eu preciso pegar pra janta. Então tô caminhando ali até o mercado pra depois poder ir pra casa. Já tô em casa e cheguei como? Recebendo carta da prefeitura. A única coisa que me incomoda a respeito dessas cartas aqui é que todas as cartas da prefeitura elas vêm em holandês. E tipo, cara, todo mundo fala inglês nesse país. Vocês podiam facilitar um pouquinho a vida das pessoas, né? Mas enfim, todas as cartas que tu recebe em casa, né? A título de curiosidade, caso tu ainda não saiba, mas todas as cartas que vêm do governo ou de qualquer órgão público, todas vão ser em holandês. Porque, pra quem não sabe, inglês não é uma língua oficial aqui na Holanda. Então, muita gente fala, na verdade acho que 99% da população fala inglês, mas os órgãos oficiais e qualquer coisa que venha do governo pra tua casa em cartas, que eles adoram uma carta, tudo chega em carta na tua casa, isso tudo vai vir em holandês. Então, agora eu vou tentar traduzir isso aqui no Google Tradutor pra ver se eu consigo entender o que são essas cartas. Mas provavelmente isso aqui é apenas as confirmações do nosso registro nesse imóvel. Realmente as cartas eram sobre o nosso registro, é só uma confirmação de que a gente está registrado nesse endereço. E agora eu vou mostrar pra vocês qual é o site que eu tô procurando os planos de saúde. Então eu vou gravar aqui a tela do meu computador pra vocês verem. E vou mostrar mais ou menos como é que eu faço pra analisar os planos de saúde, ver preço e tudo mais. Então, deixa eu ligar aqui, gravar a tela, vamos lá. O site que eu vou entrar agora é o independer.nl. Esse site é bem famoso aqui na Holanda, então, tipo, muita gente usa ele pra pesquisar coisas além do plano de saúde, né? Tem outras informações nele que são bem importantes. E eu gosto geralmente de entrar pelo Chrome quando eu vou entrar pra ver alguma coisa aqui da Holanda, porque a grande maioria dos sites são em holandês e não tem em inglês. Deixa eu até ver se esse aqui tem tradução pra inglês, que eu não tenho certeza. Mas eu acho que também não tem. Ele é só em holandês. Mas, de qualquer forma, eu geralmente faço a tradução do site mesmo, né? Coloco aqui. Às vezes dá alguns erros no site por estar traduzido, mas dá pra dar uma superada aí. Qualquer coisa é só voltar pra linguagem original que ele dá uma recuperada.
mas eu vou vir aqui em comparar seguros de saúde. E aí aqui já diz que para quem tá procurando o seguro de saúde para 2025, mas no nosso caso a gente quer para agora, porque a gente acabou de se registrar. E o que acontece? Aqui na Holanda é permitido trocar de plano apenas no fim do ano. Então, quando tu contrata um plano de saúde, tu geralmente tem até o fim de dezembro, se eu não estou enganada, para cancelar ele, caso tu queira trocar, e até o fim de janeiro para contratar um novo plano de saúde. Então, não pode fazer outra troca, não pode mudar, cancelar ou qualquer coisa do tipo em outra época do ano, apenas em dezembro, a não ser que tu esteja saindo da Holanda, no caso, se tu quiser cancelar, tu esteja saindo da Holanda definitivamente, daí tu pode cancelar teu plano de saúde, ou que nem no nosso caso, eu quero contratar agora o plano de saúde porque eu acabei de chegar e aí tudo bem. Mas caso contrário, caso tu queira apenas trocar o teu plano de saúde, aí sim tu vai ter que esperar até o fim do ano e aí fazer essa troca entre dezembro e janeiro. Mas daí assim, eu vou colocar aqui a data de nascimento, primeiro, nessa parte aqui de cima. Eu vou botar qualquer data de nascimento, tá? Só pra subir aqui o coisa. 1992. E o CEP eu vou esconder aqui pra vocês, né? Mas eu vou botar o da minha casa mesmo. E aí eu vou marcar aqui mulher. Não faz muita diferença aqui botar. E eu vou colocar que eu não quero colocar outra pessoa da família junto, tá? Mas caso tu queira, na verdade essa opção aqui é só para eles te darem o valor para uma ou para duas pessoas, mas não vai mudar. Se tu quiser para duas pessoas, é só tu botar duas vezes o valor que eles vão te mostrar, então não tem muito segredo. Mas aí eu vou vir aqui em comparar seguros. Nessa parte aqui, eles vão te dar aqui na primeira parte, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. Aqui nessa primeira parte tem o risco, que o risco nada mais é do que uma franquia. Então, caso tu use o plano de saúde, eles vão te cobrar até o valor dessa franquia. Variam algumas coisas aí, né, das cobranças que eles vão fazer ou não, mas é bom estar preparado que eles podem te cobrar até chegar no topo dessa franquia. Esse valor depois, dependendo da empresa que tu contratar, caso tu use, tipo assim, precisei de uma coisa que eu vou usar toda a franquia de uma vez só. Aí, eles às vezes fazem até parcelado esse valor, tá? Mas aí tem que ver certinho ali na descrição da tua policy de seguro, ver o que eles te dão, o que eles não te dão, como é que funciona essa parte. Mas eu vou deixar aqui uma franquia mínima, que é o que a maioria das pessoas pegam, né? Mas aí vai muito de cada um. Por exemplo, nós ficamos aqui da outra vez 1 ano e quase 2 anos praticamente. Nós nunca usamos o nosso seguro-saúde. Então, se a gente tivesse colocado a franquia de 885, por exemplo, a gente teria economizado 270 euros num ano e a gente não usou nossa franquia, no caso, né? Mas tem sempre o risco. Caso tu precise usar o plano de saúde, é bom tu ter esses 885 aí reservado, tu saber que pode ser que tu precise deles. Então, vai muito de cada um, mas a franquia mínima é de 385 euros. Aqui embaixo tem algumas opções também, que é caso tu queira fazer, botar algum tratamento dentário, fisioterapia, caso tu esteja grávida ou planejando uma gravidez. Então, esses são acréscimos no plano de saúde, tá? Que além do básico, tu vai ter esse acréscimo e eles vão te cobrar uma taxa extra por isso. Aí eu vou vir aqui em ver seguros. E aí ele já me dá o top 3, né? Que o primeiro é a escolha mais barata e melhor, então eu imagino que seja uma tradução para bom custo-benefício. O segundo é uma boa alternativa e o terceiro eu não traduziu aqui, mas enfim, provavelmente esses 3 aqui de cima são as melhores opções. Mas se vocês rolarem para baixo a tela, vocês vão ver outras opções também. Então assim, ó, por exemplo, esse FBTO, ele tá custando 131,95 por mês por pessoa. E aí vai ter a descrição ali do que ele faz, o que ele oferece, né? No caso, esse aqui, o segundo, ele não tá à venda com a Independer, mas na outra vez que a gente morou aqui, eu não comprei através do Independer. Eu usei Independer só pra ver as cotações
E aí eu fui lá no site da seguradora, no caso a gente fez com a Silveren da outra vez, então eu fui lá no site deles e contratei por lá. E dessa vez vai ser a mesma coisa, eu tô usando a Independer só pra dar uma olhada e pra comparar as seguradoras que tem, ver qual que vale a pena. Então, né, que nem eu falei, vocês vão rolando e vai ter muita opção, tipo, muita opção mesmo. E aí tem várias empresas. Outra coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, botar aqui, ó, comparar essa primeira, daí eu quero comparar essa aqui também e comparar essa aqui da Silveren. Daí ele vem aqui, ó, comparar detalhes. Aí nesses detalhes tu vai poder ver certinho, ó, o que cada uma oferece, o que cada uma tem, cada uma não tem, o que é bom, o que não é. Então ele faz uma comparação ali, ó, sobre tudo que tem descrito na Independer. Ele compara tudo que tem ali pra tu ver e escolher a melhor opção pra ti. Então, basicamente é isso, é assim que funciona a Independer. A gente está pensando em contratar essa primeira aqui, que é a FBTO. A gente tava meio na dúvida entre continuar com a Silveren ou ficar com ela. Ela tá um pouco mais em conta que a Silveren, tá uns 10 euros mais ou menos por mês mais em conta, então vão ser praticamente 20 euros por mês pra mim e pro Cauê. E aí a gente tá pensando em ficar com essa FBTO. Eu tô esperando o Cauê chegar pra gente terminar de decidir isso e pra já contratar, afinal de contas a gente já até recebeu a nossa cartinha lá, que inclusive foi muito rápido a nossa carta, porque hoje é pra ser oficialmente nosso primeiro dia de registro. E a moça falou que essas cartinhas chegariam em até 2 semanas, mas assim, chegaram muito rápido, chegaram em 2 dias úteis, 3 dias úteis na verdade. Então é hora de fazer seguro, né, e começar a pagar o seguro. Mas é isso, esse é o site que a gente tá usando para dar uma cotada. Tem alguns outros sites também, mas acho que o mais famoso, assim, é esse da Independer mesmo, e daí tu consegue cotar outras coisas também se tu quiser. Mas pro seguro-saúde é bom porque dá pra ver as opções e ver os preços e comparar entre elas também o que cada uma oferece. E agora eu vou esperar o Cauê chegar, que ele deve estar chegando daqui a pouquinho já em casa, pra gente tomar um café junto, depois vou tomar um banho pra lavar meu cabelo e depois vou fazer janta. Então essa vai ser o restante da rotina de hoje. E além disso, vou esperar ele, como eu falei, pra gente contratar o seguro e aí eu falo pra vocês qual que a gente decidiu contratar. Mas a princípio tá, tudo indica que a gente vai fechar com essa FBTO mesmo, assim. E enquanto eu espero o Cauê, eu vou recolher umas toalhas ali que eu tinha lavado, guardar o varal aqui no meio da sala, porque morar em apartamento é isso, né? A gente não tem uma lavanderia, então a gente acaba estendendo as roupas no varalzinho no meio da sala mesmo. Mas a parte boa é que nesse apartamento aqui as roupas secam muito, muito, muito rápido. Esse apartamento ele é bem quentinho aqui dentro. Inclusive tá bem fresquinho na rua, vocês viram, eu tava com um casacão e aqui dentro tá fazendo 22 graus. Raramente baixa de 22 graus e a gente tem aqui, nesse coisinho aqui em cima, a gente consegue... Ele é o aquecimento, né, do chão, então a gente... No momento está desligado, então a temperatura que tá no apartamento é a temperatura do apartamento mesmo, mas caso fique muito frio, a gente pode ligar ele e aí ele tem aquecimento em todo o chão da casa. O que é bem gostoso, principalmente para os dias bem frios de inverno. Mas por enquanto tá ótimo, esse apartamento é bem quentinho e ele pega um sol bem gostoso, principalmente de manhã, aqui na nossa janela. A gente tem bastante janela pro lado de cá, então para secar roupa e pra esquentar o apartamento mesmo, ele é muito bom. Então deixa eu lá recolher as roupas, que eu tô bem cansada, mas né, tem coisa pra fazer. Então, bora lá.
chegou faz um tempinho já, a gente já tomou café e tudo mais. E aí ele foi no mercado ali rapidinho, que eu esqueci de pegar maionese, e a gente comeu o resto dos pães que tinha. Então ele já aproveitou pra pegar isso também. E aí, enquanto ele foi no mercado, eu vim aqui no quarto pegar as nossas passagens de quando a gente veio aqui pra Holanda. Teve eleição no Brasil no final de semana passado. E aí, como a gente não votou, obviamente, a gente vai tentar justificar a gente não ter votado. Então eu vim aqui pegar as passagens, porque pelo que eu li, é só entrar ali no e-título, baixar o e-título e entrar pelo próprio e-título e encaminhar ali as passagens e tal, e explicar que a gente não tá no Brasil e a gente não precisa pagar a multa. Caso contrário, eu vou ter que pedir pra minha mãe, ou eu ia pedir pra mãe dele, pra elas irem lá pegar a multinha pra pagar, que eu não sei quanto que tá agora, mas eu lembro que a gente já pagou outras vezes essa multa, porque como a gente não deu saída definitiva do Brasil e nem transferiu nosso título, daí a gente tem que sempre ou justificar ou pagar a multinha por não ter votado. Mas dessa vez a gente vai tentar justificar e vamos ver se vai dar certo. Acabei não finalizando o vídeo ontem porque a gente se enrolou, como sempre, pra fazer janta, pra contratar o seguro. E aí, quando eu me dei conta, já tava na hora de ir pra cama e eu ainda tinha que lavar meus cabelos, secar o cabelo. E aquela correria do dia a dia. Então, eu acabei não finalizando esse vídeo, não contando pra vocês o que a gente decidiu fazer. Mas assim, enquanto a gente tava ali preparando as coisas da janta e tudo mais, eu fiquei pesquisando um pouco mais, vendo o que o pessoal tava falando nos grupos a respeito dos seguros. Também li alguns reviews na internet, algumas coisas a mais, e a gente realmente tava em dúvida entre o Silveren e o FBTO. E lendo bem as coisas deles, vendo o que a gente precisava, a gente acabou optando pelo FBTO por ele ser mais em conta. Para nós dois, por mês, daria uma economia aí de uns 20 euros quase. Então é bastante dinheiro, né? Daqui pra Holanda, 20 euros é bastante coisa. Então a gente acabou optando pelo FPTO. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem o que a gente pegou do plano. Mas a gente pegou o plano básico deles e os únicos adicionais que a gente colocou foi o de dentista em caso de acidente. Não é dentista normal, é só pra acidentes. E também a cobertura no exterior mundial. Então são essas duas coisas. Em caso de emergência, a gente pode usar o plano de saúde fora da Holanda. Então foram os únicos adicionais que a gente pegou e o plano básico. Além disso, a gente optou por pegar uma franquia mais barata, ao invés de subir ela mais. A gente até cogitou pegar uma franquia mais alta, porque como eu falei, da outra vez que a gente morou aqui, a gente não usou o nosso seguro-saúde nenhuma vez. Então a gente realmente cogitou pegar uma franquia um pouco mais alta e aí, consequentemente, o valor ia baixar um pouquinho. Mas no fim das contas, a gente preferiu pegar uma franquia baixa mesmo para garantir, até porque caso tu precise, tu vai ter que pagar esse valor, então tem que ter esse valor em reserva. E aí, por exemplo, na Silveren, a franquia de 800 deles dá um desconto muito bom por pessoa, porém, tu tem que ter esse dinheiro de reserva. Tá certo que se tu precisar, eles geralmente parcelam essas franquias, esse valor, mas assim, é um dinheiro que tu tem que ter, entendeu? De reserva, pra caso tu precisar, tu sabe que tu tem que pagar aquele valor ali. Então a gente acabou optando por pegar a FPTO, pegamos o plano básico, pegamos a franquia mínima, pegamos esses dois adicionais, que eram um valor bem em conta ali, um euro e pouco, eu acho, 2 euros extras por mês, então valia a pena pra gente pagar esses extras. Afinal de contas, se a gente for, por exemplo, para o Brasil ou para qualquer outro país, tiver uma emergência, a gente pode usar o plano, que o plano cobre. E também, caso tenha algum acidente de dente, né, que dente quebrar, alguma coisa assim, que seja realmente acidente, ele também cobre. Então, pra gente, são essas duas coisas que valiam a pena. O restante, o que o plano não cobrir, daí pra gente algumas coisas até compensa aí no particular mesmo, do que pagar um extra todos os meses pra daqui a pouco acabar não usando ou ter que pagar extra de qualquer forma. Então é mais fácil realmente pagar o básico. No nosso caso, que graças a Deus a gente não costuma ir muito em médico, a não ser pra fazer uns check-upzinhos, né? A gente faz anualmente, mas a gente não tem nenhuma predisposição, não tem nenhum problema sério. Então pra gente compensou pegar esse plano mais básico mesmo. E aí, o resto a gente vê depois, se precisar, o que a gente vai fazer. Mas era só isso mesmo, eu queria vir aqui compartilhar com vocês a nossa decisão, qual o plano que a gente pegou e qual o valor. Como eu falei, eu vou deixar na descrição desse vídeo também os sites que vocês podem consultar os planos de saúde, vocês podem dar uma analisada e comparar também os planos de saúde.
os valores, o que cada um oferece. Então vou deixar na descrição desse vídeo caso tu queira dar uma olhada. Mas por hoje era isso. Se tu ainda não é inscrito, não esquece de te inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!